Olá, ele é sensível, muito comunicativo, extremamente talentoso. Natural de Canoas, filho do seu Reinaldo da Dona Marise, é do tipo aventureiro e não gosta de rotinas. Seu envolvimento com a música começou ainda na juventude. É baterista e dos bons, integrou durante 3 anos a banda Reação em Cadeia, que recebeu o disco de ouro pelo álbum Resto. De volta há 3 anos na banda, mantém uma relação muito próxima dos fãs e segue com trabalhos voltados para o rock progressivo com a banda Savanite e que levanta a bandeira de combate às drogas hoje numa conversa de peso com Elias Frenzel. Olá. Seja muito bem-vindo, Elias, grande prazer te receber. Muito obrigado. Conversa, hein? Prazer é tudo meu. E agradecer a indicação, né? A gente conhece pouco do trabalho do Elias, conhece muito das bandas que ele já tocou, mas agradecer especialmente a Paula Tanuri, que é uma querida, que disse, ó, tu tem que levar essa figuraça lá para estar com a gente. Obrigado pela indicação desde já. Um beijão para Paula, que foi minha aluna, né? De bateria, foi minha aluna. Que é um baita professor e um baita cara. Vamos ver se isso é verdade. Um baita cara, de fato. A Paula é minha amigona. Deixar um beijo para ela, brigadão pela indicação. Foi uma alegria. Mas, cara, bom, vamos falar de Reação em Cadeia depois, vamos falar muito de Elias hoje. Como é que começou tudo para ti? Cara, vai ter assunto, né? Eu comecei com 11 anos de idade na bateria, né? Chegou a experimentar outras coisas? Cheguei muito rapidamente, assim, e eu acho que eu não me encantei pela fase em que eu me encontrava, assim. Eu sempre fui hiperativo, um cara agitado, mentalmente e fisicamente, então eu tentei piano, mas no piano, anos depois, eu descobri que eu fazia rudimentos de bateria nas teclas, sem saber, já estava no sangue, não sabia. Um amigo meu tentou me ensinar violão, até aprendi bem, assim, tinha o ritmo, mas não dei continuidade por indisciplina, por querer correr rua e brincar. E aí, aos 11 anos, acredito que 10 anos de todos, 11, um grande amigo meu, o Ismael, Nilson, vizinho meu ali do bairro, comprou uma bateria e começou a fazer aula. E aí, o que aconteceu? É metido, né? Criançadas, os amigos, tudo iam lá ver a bateria do Isma, né? E aí ele começou a fazer aula e ele me mostrava tudo que ele aprendia na aula. E ele reparou que ele me mostrava, eu chegava e saía tocando. Vocês dois com bateria? Isso, mas eu não tinha a minha ainda. Eu não tinha nenhum envolvimento a não ser ir lá visitar ele, que era meu vizinho e eu gostava de ver ele tocando. Mas ele também recém tinha começado, né? Ele estava, sei lá, na 2ª aula. E o que ele aprendia nas aulas, ele me mostrava. E eu ia lá e absorvia e pegava. Então me interessei. E isso acho que foi a primeira coisa que me prendeu. O que o piano e o violão ainda não tinham conseguido, que hoje eu sou apaixonado, mas na época não me prenderam tanto, a bateria conseguiu. Então eu fui fazer aula com o mesmo professor. E nas primeiras aulas do professor, ele passava as mesmas coisas, né, que eu já sabia, né? Só que eu não disse para o professor, que eu já peguei com meu amigo. Então ele mostrava uma vez, eu chegava e tocava e ele me achou um gênio, né? Nossa, como é que tu já sabe isso? E eu não fiquei quieto. Eu sempre fui marqueteiro, né? Deixa ele pensar, né? Deixa ele achar que eu sou um gênio. E aí me encontrei na bateria, assim. Fiz alguns anos, eu não lembro ao certo quantos anos. Que terror, 2 bateristas na mesma rua. Na mesma rua. Deve ser terror dos vizinhos. Pesadelo. Eles deviam Tem muita sacanagem em volta do baterista, gente, dizendo que é muita baderna. Não é baderna. O que a gente tem que ouvir direto é que nós não somos músicos, né? Baterista não é músico. Que é uma né? grande maldade. É maldade. Mas eu digo assim, eu não sou músico, mas eu sou artista. Tá bem. Abrange mais, né? Tá bem. Causa inveja. Mas isso ficou para trás também, isso não te incomoda nem. Não, jamais. Eu sou muito seguro quanto a isso e eu sempre... Foi minha paixão, foi onde eu me encontrei. Você foi um cara aplicado para estudar? Aí é que tá. A bateria foi o que conseguiu me prender, né? Eu também sou meio probleminhas com atenção, então nem tudo me prende e me torna alguém disciplinado, né? Mas na bateria, sim. Teve a época foi assim que dos... descobriu mesmo. Foi dos 16 aos 19 que eu mais estudei, que eu praticava. Eu cheguei a tocar 8 horas por dia, né? Foi o auge, assim. Hoje em dia não faço mais. Teu pai era muito rigoroso, teu pai era pastor, Pastor. Né? Muito rigoroso com vocês em casa?
Tu era um bom aluno na aula? Depende, até a quinta, sexta série eu só tirava 9, 10. E eu acredito que eu tinha DDA, né, que é distúrbio do déficit de atenção. Então, a partir daí, minhas notas desandaram. Né? A minha teoria é que mesmo sem prestar atenção, como eu era um cara capaz e eu era inteligente, mesmo não sabendo disso na época, porque eu não acreditava, eu achava que era burro, até a quinta série as matérias não me exigiam atenção. E mesmo assim eu ia bem. E como começou a ficar um pouco mais cabuloso, né, as matemáticas, as coisas, me exigia atenção, aí eu não ia bem, porque eu estava em devaneio na janela, olhando os pássaros, tocando bateria, né? Então desandou. Então ele era, de certa forma, rigoroso, mas ele sempre foi muito sensível. Então ele me sacava. Ele, de certa forma, enxergava em mim que eu era meio vítima de alguma coisa. Não é por mal. Muito cedo, né? Mas isso me parece faleceu. um legado muito importante na tua vida. Né? Muitíssimo, muitíssimo. É um cara aí muito despojado, muito à vontade. Muito obrigado. Mas é um cara que tem um coração muito bom e muito sensível realmente às coisas da vida, né? Gosto de estar atento a essas coisas, a pessoas principalmente, né? Na minha visão, eu acho que tudo na vida que gira em torno e acaba em pessoas, né? Seja em trabalhar, em fazer dinheiro, em ter dinheiro. Tu quer um dia ter um iate de 100 milhões, tu quer para dividir esse momento com alguém. Tu não vai querer estar num iate sozinho, né? Então, ou a pessoa é simples, mas gosta de pessoas, estar com as pessoas. Tudo são pessoas, né? Então, eu sou muito atento a isso. Eu gosto de tratar as pessoas. Isso é muito de ver como ele fazia as relações dele? Sem dúvida, sem dúvida. Mesmo os ensinamentos que não foram diretos, assim, de filho, olha isso, nos atos, né? Nas atitudes que ele tinha, que eu acho que talvez falam mais alto do que as que ele me chamava a atenção. Porque eram as que eu observava. Olhando, assim. O exemplo fala mais, né? Também. O exemplo fala mais. Quando ele descobriu que isso ia ser teu negócio, isso ia ser tua vida, a bateria? Que eu ia ser vítima disso, né? Refém. A tua relação hoje é essa com ela? Não. Eu vou pensar errado, não é. É uma síndrome de Estocolmo, assim? Pois é, eu tô tentando sair, não consigo, tem muito amor né? a ela por ser refém dela? Não, eu amo o que eu faço, tipo, e eu posso falar com plena certeza, assim, eu não me vejo sem tocar bateria. Talvez sim, futuramente, fazendo alguma outra coisa também. Talvez algum empreendimento, algum projeto, enfim. Eu gosto de pensar em muitas coisas, mas jamais sem tocar. Eu acho que não seria plenamente feliz se não vai mais tocar a bateria. Aí realmente eu acho que eu ia murchar. Mas eu acho que quando eu comecei com 11 anos, e eu já tocava, gostava de muitos estilos, um momento que mudou minha vida assim, foi quando eu conheci o heavy metal, porque tipo, exigia muito dos bateristas, né? Os caras usavam os 2 pés no bumbo, mão para tudo que é lado. E eu sempre fui muito ativo, né? A milhão, é pra mim isso, né? Virado num polvo lá. E aí eu fui no... Esse mesmo Ismael me mostrou um disco da banda Angra, aqui de São Paulo, que é um ícone assim, do heavy metal no mundo, né? E era um disco ao vivo e eu não conhecia aquele estilo de música, foi uma coisa nova pra mim. Até eu pulei uma etapa, porque mudou minha vida foi Van Halen, né? Quando eu roubei um disco da minha irmã. E aí aquilo ali foi maravilhoso, mudou e... que demais, isso é maravilhoso. Mas quando eu vi o heavy metal, eu vi, cara, eu acho que é legal isso aqui. Mas chamou atenção, mas só fiquei curioso. E aí um outro amigo me levou num show de heavy metal. E aí eu vi um baterista que era César, eu não me recordo o sobrenome, é de Santa Maria. Hoje ele dá aula numa escola bem tradicional lá. Eu procurei ele anos depois. Ele ficou bem contente, assim, que eu disse, cara, tu foi uma referência pra mim. E eu vi ele tocando ao vivo e eu disse, cara, isso aí que eu quero fazer. Isso aí, ele me tocou de uma forma, assim, a forma que ele tocava, com a maestria. Isso, integra? Pois é, e ele tinha um controle do que ele estava fazendo. Ele, ao meu ver, na época, sem desmerecer mais ninguém que tocou naquela noite, ele estava um degrau acima. E era nítido para mim, assim. Eu já tinha um olhar analítico, claro, não entendia 1/10 do que eu entendo hoje, mas já estava ligado àquele universo. Eu já tocava. Então eu olhei, tinha muitos bons bateristas, todos eram bons, mas aquele cara se destacou, e eu pensei, cara, entendeu? E eu achei ele no nível do cara do disco que eu ouvi. Como é que tu sente hoje sendo a referência para tantas pessoas? Sabe que é uma coisa curiosa, tipo, eu me emociono quando falo nisso, mas já me perguntam seguido, assim, cara, tu sabe que tem uma galera que começa a tocar ou que já toca, mas te espelha em ti. Às vezes, eu não sei se eu criei não sei se uma defesa, porque não é algo totalmente ruim,
Mas eu tenho uma estratégia, um funcionamento assim que eu me condicionei. Eu não dou muita atenção para essas coisas. Eu acho que às vezes pode lidar com a vaidade um lado perigoso, sabe? Claro, é besteira, não é errado. Eu assumo todas as minhas qualidades com orgulho, né? Eu estudei para isso, eu pratiquei. Eu assumo que eu sou um bom baterista, tenho muito a aprender. Mas eu busquei isso, então é mérito meu também. Não seria justo eu dizer, não, eu não toco bem. Eu acho que eu toco bem, mas quando as pessoas me elogiam, eu sempre acho que eu tô aquém. Entendeu? Eu tenho anos-luz a melhorar e busco isso. Tu é muito exigente contigo, Muito, eu sou muito exigente comigo mesmo. Isso às vezes talvez seja um problema. Mas quanto aos elogios... Uma sessão que tá tu lá tocando, tu te grava para te ouvir, por exemplo? Sim, eu fiz muito isso. Eu achei recentemente fitas em VHS de tocando com acho que 13, 14 anos. Usando um shortinho da mãe, que isso ninguém precisa saber. Aquelas coladinhas. É por isso que eu nunca divulguei esse vídeo, né? Eu vou tentar ver alguém que faz edição e botar alguma outra coisa ali. Mas eu sempre fui muito crítico. Eu filmava e ficava me olhando. Minha mão esquerda ali não está funcionando. Posso fazer mais assim. Meu ângulo de ataque pode ser assim. Eu sempre fui muito perfeccionista. Chato, né? Chato nessas coisas. Desde a montagem da bateria. A galera, por que tu monta assim porque é bonito? Não, porque esse ângulo de ataque vai extrair mais som, eu vou poder tocar assim, vai me facilitar no acesso de tal peça, velocidade. Então eu sempre fui muito metódico para isso. E claro, hoje eu sou mais rock and roll, digamos assim. Eu era cri-cri com algumas coisas que ao longo do tempo eu vi que não tinha motivo também. Quando a gente estuda muito, é muito metódico, eu tinha aquele lance de que tinha que ser o meu kit, da minha regulagem. Isso eu perdi quando eu entrei para a noite. O que eu acho que foi uma das maiores qualidades. Entendeu? Eu toquei com muitas pessoas, toquei com o Evandro Moá, que é irmão do Serginho, do Papas da Língua. E a gente fez muitos shows em casa noturna, e ali eu perdi muitas frescuras. E foi onde eu dei um salto assim, musical inacreditável. Eu sou muito grato a ele. Ele foi e fez. E aí tu pegava uns pedaços de tábua com pele, e tipo, tem que tirar som. Porque às vezes eu não levava minha bateria, ou às vezes levava e eu comecei a pegar gosto pelo desafio. Às vezes a minha bateria estava na van. E tu quer pegar a tua? O Rode perguntava, não, vou usar isso aqui. Dava um jeito, é assim que dá pra ser. E a maior recompensa, quando eu usava, tipo, que nem instrumento de corda a gente chama, que era um pau com corda, né? O meu era um caco ali. Maior recompensa. Acabar um show e vir alguém aqui, cara, tu toca pra cacete, meu, que massa. Como é que tu tirou esse sonzão dessa bateria? Ou como é que tu faz aquela frase só com um surdo? Porque eu comecei a usar menos coisas. Foi te experimentar. Exatamente, comecei a abrir os horizontes. Experimenta outros elementos da percussão? Sim. Atualmente, infelizmente, eu não tenho um kit de bateria orgânico montado em casa. Em função de vizinhos, coisa e tal, até tempo também. Então eu não experimento tanto quanto eu gostaria, infelizmente. Mas aqui não para, né? Então, a cabeça tu tá sempre... ouvindo música? Escuto, não tanto quanto as pessoas pensam, por ser um músico. Eu acabo escutando pouco. Quando tu escuta, quais são as tuas escolhas? Essa pergunta eu acho uma sacanagem comigo, porque eu nunca sei responder. Engraçado, né? Mas porque tu ouve de tudo? Eu sou eclético, mas às vezes eu não lembro o que eu estou escutando. Mas eu gosto de uma cantora gospel chamada Amy Grant, que eu escuto às vezes. Eu gosto desde Laura Pausini, vamos tirar pra gay agora, né? Até Rage, que é uma banda alemã de heavy metal que eu gosto muito. O que mais eu gosto, cara? Deixa eu ver. E na nossa cena aqui, Brasil? Gaúcha? Eu gosto de algumas bandas gaúchas, mas inevitavelmente, eu não sei te dizer porquê, te atribuir algum motivo específico, eu sempre escutei mais bandas internacionais. Mas não por preconceito, não tenho. Eu só acho que me chama mais a atenção, me fala mais as bandas internacionais. Mas nacionais que eu gosto muito, quando eu era mais novo, e que foi uma grande referência pra mim, Oficina G3. Nossa, eu fui muito fã. Até esses dias voltei a escutar, deu saudade, assim, me remete àquele sentimento de quando eu era mais novo. Rosa de Saron, que por sua vez também é gospel, é católica, eu acho uma das melhores bandas do Brasil. Rosa de Saron. E eu acho que de banda nacional... Teu começo foi com uma banda gospel, com a Castelo Forte. Então eu tenho essa ligação. Aí tu já experimentou um sucesso, né? A banda de certa forma, sim. Viajou, saiu do Brasil, viajou por todo o Brasil, fez um trabalho muito destacado, que te deu cancha para outros trabalhos também. Eu acho que eu tive uma oportunidade, um privilégio de ter tido, de certa forma, tipo um degrau orgânico, assim. E dali tu foi pro heavy metal. Que a banda, na verdade, a Castelo, já chegou até ter um momento heavy metal também. Ela sempre foi meio hard rock, assim, mais 80, assim. Mas teve, quando eu entrei, estraguei. Tipo, comecei a influenciar a galera, a gente começou até a se arriscar
No heavy metal, no Para Sempre, tem uma música que se chama, inclusive o nome do título, Para Sempre, que já tem pedal duplo. Bom, o Davi Piangers, que é uma referência brasileira nas guitarras, sempre foi extremamente virtuoso, né? Então ele também já tinha o pé no heavy metal. Então não foi difícil levar a galera pro mau caminho, né? E aí depois disso veio a Katana. Que daí a Katana, sim, era declaradamente heavy metal. O propósito da banda era esse. E esse é um projeto teu acima de qualquer coisa. E da Katana foi a Reação em Cadeia. Exato, 2004. Vamos falar de Reação em Cadeia Vamos logo falar. depois do nosso intervalo. Hoje numa conversa de peso com o batera Elias Frenzel.